estava falando ontem, realmente depois que você faz o primeiro, você quer fazer mais, né? Porque é muito, muito gratificante. E o conhecimento dos colegas, né? Quantos colegas a gente não conhece lá e quantas amizades a gente não faz, importantíssimas para a nossa vida acadêmica, né? O Regis mesmo, a gente se conheceu lá num dos Compeds e aí firmou uma parceria aí acadêmica, então é muito importante. Pesquisa tem esse lado também. Bom, em respeito ao nosso palestrante, nós já temos aqui um número significativo de alunos, mas tenho certeza que mais irão entrar ainda ao longo da noite. Eu declaro aberta, né, a nossa terceira noite da terceira semana jurídica do curso de Direito da Unopar. E hoje tenho a grata satisfação de receber aqui, falávamos há pouco, né, um amigo que conheci em decorrência, né, assim como foi o que eu estava falando com vocês ontem sobre o professor Pegoraro, o mesmo, né, se aplica aqui em relação ao nosso palestrante da noite, salvo o melhor juízo, o professor Rogério pode me corrigir, mas nem sei se isso é uma informação relevante também, mas eu acho que nós nos conhecemos no Comped de São Luís, salvo o melhor juízo. Então, nós temos a honra hoje de receber o doutor Rogério Piscino Braga, que, se me permita, gostaria de fazer aqui uma leitura resumida do seu currículo. Advogado, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, doutor em Direito Constitucional pela Instituição Toledo de Ensino, coordenador do curso de Direito da Universidade Norte do Paraná, Unopar Bandeirantes, professor universitário na Universidade Norte do Paraná, Unopar Bandeirantes, e na Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Pós-graduado em Direito Municipal, especialização, membro efetivo da Comissão Especial de Ensino Jurídico da Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, graduando em Filosofia, licenciatura, foi diretor jurídico da Câmara Municipal de Jaú e autor do livro Direito Fundamental à Inimputabilidade Penal, coorganizador do livro Estudos da Teoria da Constituição, autor do livro Relações de Sujeição Especial no Direito Municipal e dos livros Embates e Opiniões. O que eu falo se escreve e Ideias Articuladas. Professor Rogério, né, acabo de ver aqui algumas informações extremamente importantes, até para mim, que também sou assessor jurídico numa Câmara Municipal, que é a Câmara Municipal de Itajubá, então já sei a quem recorrer, né, caso precise, assim como eu tenho como mentor e espelho, né, em relação ao Unopar, pelo tempo de casa que o senhor já tem, e muitas vezes recorro, né, aos seus ensinamentos aí para aprender um pouco mais sobre a instituição. Agradeço imensamente a sua gentileza, disponibilidade. Nós estamos em Semana Jurídica, não só nós, mas o senhor também, então sei que é uma deferência muito especial para o nosso curso. Agradeço mais uma vez e a palavra do senhor. Muito obrigado, professor Regis, obrigado pelas palavras, pelas considerações, e saiba que é uma honra muito grande comparecer hoje nesse evento, né, nesse brilhante evento, com brilhantes professores, com brilhantes alunos, e poder compartilhar essa coordenação do curso de Direito da Unopar com o professor. O professor Regis eu conheci realmente, foi em São Luís, em um dos compédios que a gente participou, e como ele muito bem ressaltou a importância da pesquisa, nós aprendemos por meio da pesquisa. A sala de aula, ela é sempre um ponto de partida para que a gente possa adquirir e desenvolver o conhecimento sobre o direito, mas a pesquisa, a participação nos congressos, a confecção dos artigos, a confecção dos trabalhos, né, a produção científica, ela é não só muito importante para a gente conhecer os colegas também, para a gente criar a nossa rede acadêmica, como para o conhecimento como um todo. Então, agradeço ao professor Regis, agradeço a todos a honra desse convite, poder participar aqui hoje, espero contribuir com um pouco do aprendizado, claro, sem a pretensão de ensinar, mas com a pretensão de aprender junto com vocês e trocar uma ideia sobre o assunto, sobre o tema, sobre a democracia. Professor, eu posso carregar o material que eu preparei aqui para o nosso encontro de hoje? Fica à vontade, querido. O senhor conhece o ambiente melhor do que eu, pode ficar tranquilo.
tentar aqui, então. Aparece para vocês? Sim. Então tá certo. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Espero que essa conversa seja produtiva e chamo de conversa porque a sala de aula nada mais é do que trocarmos ideia, né? E essa ideia tendo o aluno como protagonista, principalmente no nosso sistema de aula invertida que a gente sempre trabalha, mas as exposições são importantes também, essa flexibilização da aula invertida, de modo que a gente possa trazer a reunião de algumas pesquisas, como a gente tinha falado, né? Então, e ressaltando, não se tratar de um ponto final, de um ponto fechado, que nós vamos conversar aqui hoje, brevemente sobre a democracia, sobre a semidemocracia, mas uma sugestão, inclusive, de pesquisa, né? Uma sugestão do desenvolvimento, da continuidade da pesquisa. A gente vê aí os TCCs, as pesquisas, trabalhos excelentes, a gente tem acompanhado na Unopar, então fica aí também a dica, a sugestão para que a gente possa pesquisar sobre o assunto e para que a gente possa tecer um pensamento crítico sobre tudo isso que a gente está vivenciando e o que a gente vai conversar aqui hoje. Já deixo bem claro que a temática, a abordagem que pese a semelhança com o que a gente vive na nossa democracia ou na democracia mundo afora, não tem nenhum cunho partidário, ao contrário, mas sim eu vou tentar trazer a ciência política e a própria filosofia política, até pelo significado da palavra política, né? O significado da palavra política permeia a administração da polis, ou seja, da cidade, a administração do Estado. Pois bem, e como não falar sobre isso, tendo a democracia como tema e tendo a semidemocracia como tema também. Então, são aspectos sugestivos para que a gente possa refletir. Então, vamos direto ao ponto, que a nossa abordagem hoje fala da semidemocracia no constitucionalismo brasileiro. Primeiro, o que é constitucionalismo? Constitucionalismo é o movimento constitucional brasileiro, desde do processo que deflagrou o nosso constitucionalismo, né, do poder constituinte originário, fundador, que foi lá em 1824, até o que nós temos hoje, nossa Carta Constitucional de 1988. E vejam, de lá para cá, a oscilação, notadamente no que diz respeito à democracia, sempre foi muito grande. Ora nós tínhamos efetividade, ora nós não tínhamos efetividade, ora nós pensávamos que tínhamos efetividade na democracia e ora nós trabalhávamos ela só como um mero regime político. Não mero no sentido de que, quando nós tecemos aspectos simplesmente formais e de enunciado normativo, ou seja, o que está escrito na Constituição, e não vivenciamos e não vivemos isso como modo de vida, né, nós não temos efetividade, nós temos oscilação no que nós chamamos de regime político somente, e não modo de vida. Indo direto ao tema, semidemocracia, professor, o que seria semidemocracia? Ora, o próprio nome, e aí a gente traz conceitos bem breves para que a gente possa desenvolver o trabalho, a exposição. A semidemocracia seria uma situação, seria um regime, ou seria um status de regime político, onde eu conjugo traços democráticos na administração da polis, na administração do Estado, e traços autoritários. Quando eu falo traços autoritários, eu falo traços autoritários velados. Eu não falo em traços autoritários de alguém que se intitula autoritário ou como nós vimos no passado, né? No segundo pós-guerra, não. Eu falo de uma conformação social de prática estatal, ou seja, a maneira como o Estado se relaciona com o indivíduo, que nós percebemos no dia a dia, e nós não percebemos no que está escrito na Constituição. Porque se você perguntar, olha, professor, nós vivemos uma democracia nos dias de hoje? Sim, formalmente nós temos lá, e nós vamos ver aqui na exposição, lá no parágrafo
único do artigo 1º da Constituição, que fala que todo poder emana do povo. E aí nós temos uma breve noção do que é democracia, nós acreditamos que vivenciamos efetivamente a democracia porque nós escolhemos os nossos representantes, porque nós votamos, mas nós começamos a perceber que isso faz parte da democracia como um regime político formal. São pequenos traços. Só que aí também nós nos distanciamos do que era a democracia na sua origem. E toda vez que nós pesquisamos, o que eu sugiro aos alunos é o seguinte, aos colegas também, se nós conhecermos o Instituto na sua origem, nós vamos saber se nos distanciamos na prática atual ou não. Então, a pesquisa é importante, professor, por conta disso, eu penso. Né? Se nós conhecermos lá atrás o Instituto na sua origem e analisarmos a maneira como nós praticamos, e quando eu falo nós praticamos, não é só pelo governante, mas como nós vivemos isso. Será que nós estamos acostumados a viver e a pugnar pela democracia efetiva? Então, a conversa vai girar em torno disso. Então, eu trouxe aí alguns pontos de partida, semidemocracia, ou seja, um status constitucional de relação do Estado com o indivíduo, com características democráticas e características autoritárias. Autoritarismo esse no desenvolvimento, até por nós mesmos, né? Indivíduos que vivemos no Estado, cidadãos por ele considerados, e a democracia como regime político e a democracia como modo de vida. Quando a democracia é só um regime político, como nós acabamos de dizer, nós temos o enunciado normativo, a previsão constitucional, nossa Constituição é escrita, né, nós somos positivistas, nós escrevemos os nossos direitos, nós escrevemos as nossas garantias, ou a democracia como modo de vida. E se ela for um modo de vida, nós veremos aí que ela é uma garantia fundamental do exercício das liberdades. E qual é a consequência disso? Se ela é uma garantia fundamental de exercício das nossas liberdades, ela prestigia o reconhecimento e a promoção da dignidade humana. Toda vez que a gente fala em garantia fundamental, todas as vezes que nós conceituamos direito fundamental, nós temos como núcleo a dignidade humana. Né? Professor, qual que é a diferença entre direito fundamental e garantia fundamental? Ora, direito fundamental é aquele bem da vida, são valores essenciais do ser humano em sociedade, ponto. Agora, garantias são remédios, são institutos que eu tenho para imprimir eficácia e efetividade a esses direitos. Ora, se a democracia ela é vista como garantia fundamental, e a gente vai ver por quê, porque ela protege a dignidade humana, significa dizer que uma das consequências é que nem na próxima Constituição a gente pode mais tirar a democracia do enunciado normativo. Porque se ela se torna uma garantia fundamental e não um mero regime político, nós não podemos abolir uma garantia fundamental por considerá-la cláusula pétrea lá do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição. Então, vejam, a importância de nós contextualizarmos o assunto, contextualizarmos o que a gente entende por democracia. Porque nós confundimos e a gente sempre vai achar que democracia ela é caracterizada pelo voto, pela regra da maioria, e pronto. Aí nós nos damos por satisfeitos e consideramos que somos livres dentro de um Estado que julgamos ser democrático, por assim dizer. Eu trouxe alguns conceitos de democracia, uma conceituação precária no sentido de que é um ponto de partida, uma premissa para que nós possamos construir o nosso próprio conceito. Então veja aí que Miller ele fala o seguinte: democracia seria a determinação normativa de um povo por ele próprio. O poder emana do povo, a autodeterminação, ou seja, a transferência não da titularidade dos direitos fundamentais de representatividade, mas a transferência de parcela do exercício das nossas liberdades para que a gente tenha representatividade e crie um corpo normativo. Então, é a possibilidade de participar e construir a estrutura governamental dentro de um dos poderes, por exemplo, o legislativo, que é aquele que vai construir a nossa Carta Constitucional. Então, vejam, por que conceituação precária? Porque se eu conceituar democracia só como a capacidade de um povo construir o seu corpo normativo,
eu volto a confundir o conceito de direito como um ato normativo, o direito como lei, tão somente. Mas nós já evoluímos, né? Os professores aí de direito constitucional já trabalharam com vocês, de teoria geral do direito, de introdução ao estudo do direito, o conceito, por exemplo, do professor Miguel Reale, né? Com o direito como uma teoria tridimensional, onde ele é corpo normativo, mas ele também é convivência social e ele também é aspecto axiológico, que é o reconhecimento de valores. Então, poxa vida, se o direito já tem esse conceito, se a sua vida em sociedade tem muita importância para conceituar o direito, e se os valores que você reconhece por meio da dinâmica social são tão importantes para conceituar direito, como é que eu vou continuar conceituando democracia como simplesmente característica do direito de escolher representante? Ele é muito mais do que isso, né? Norberto Bobbio vem e fala de novo, vem e fala também, conjunto de regras primárias e fundamentais de distribuição do poder de tomar decisões. Ora, mais uma vez, se nós confundirmos democracia e direito como um conjunto de regras, pensem comigo, e se o meu conjunto de regras perde em um determinado momento a eficácia social? E se eu tenho no meu conjunto de regras, normativas ou dispositivos que não trazem mais o prestígio e a dignidade humana, porque o direito é dinâmico, na medida da convivência social, não só na medida da reformulação e reconstrução das leis, mas ele é dinâmico no aspecto da construção, da interação social e reconhecimento de novos valores. Todo momento nós reconhecemos novos valores que prestigiam a igualdade e a dignidade. Então, o dinamismo do direito está aí. Como é que eu vou considerar a democracia um conjunto de regras? Se o meu conjunto de regras perde eficácia, significa, então, pelo conceito anterior, volto nele, dos professores ali mencionados, e isso faz parte do nosso pensamento crítico, né? Não é nenhuma crítica destrutiva ao conceito dos professores, mas é o exercício do pensamento e raciocínio crítico, uma posição negativa no sentido de resistência aos conceitos que nós aprendemos muitas vezes só com os livros, né? Então, vou continuar considerando a democracia como um conjunto de regras só, e se eu não tiver mais eficácia, significa que eu não tenho mais, se eu não tiver regra, eu não tenho mais democracia, né? Se for só a determinação normativa, significa que eu não tenho mais também, caso eu perca eficácia, dispositivos que não são mais aplicáveis, né? Nós temos, por exemplo, na Constituição Federal, a explicação de que, ou a previsão, ou o programa de que o salário mínimo ele serve para a efetivação de todos os direitos sociais. Tem eficácia? Nós percebemos que não, ao passo que com um salário mínimo você não consegue ter alimentação, saúde, moradia, segurança, educação, todos os direitos da sociedade. Então, nós temos aí só a previsão formal, mas não temos eficácia social no dispositivo. Então, nós começamos a perceber aqui a diferença entre enunciado normativo e norma extraída da interpretação daquilo que está escrito. Então, vejam vocês, o que a gente aprende na faculdade é isso, são esses conceitos de democracia que eu trouxe. O que a gente aprende quando eu falo na faculdade são os livros, não o que os professores trazem, mas o que os livros nos mostram, né? Então, é claro que os professores trazem esse pensamento crítico, como vocês vivem no dia a dia da sua universidade, claro que os professores trabalham tudo isso, mas as obras continuam trazendo esses conceitos, mas que sejam pontos de partida importantes para nós. E aí você aprende também nos livros as modalidades de democracia, que são essas daí, ó, democracia direta, democracia representativa ou indireta e a semidireta. Então, quando você abre o seu livro, você vai estudar o que é democracia, você vê lá que democracia direta remete, por exemplo, à Grécia Antiga, como nós veremos, né? Então, a Grécia Antiga trazia democracia direta, com exercício nos ágoras, ou seja, nas praças públicas, onde as pessoas iam e pleiteavam seus direitos, ou a própria reconstrução da cidade grega. Muito bem, só que hoje, nos dias de hoje, pelo número
de pessoas em um Estado, né, Estado-nação, como assim a gente diz, não tem como nós exercermos, por exemplo, as liberdades sem representantes. São muitas pessoas. Então, a democracia direta hoje, ela seria um retrocesso? Há quem diga que sim, porque nós não conseguiremos ir às praças públicas e sermos ouvidos, não é? São muitas pessoas. Então, olha lá, o exercício direto sem representantes, processo de tomada de decisões, onde os cidadãos exercem diretamente e sem a democracia representativa. Né? Então, hoje em dia seria um retrocesso? Seria um retrocesso, porque nós não conseguiríamos ser ouvidos. E aí nós temos uma outra modalidade que as obras trazem, democracia representativa ou indireta. É aqui que a gente entra e é isso que a gente vive no nosso dia a dia, constitucional. Forma democrática de exercício do poder, e o que o autor ele chama de forma democrática? Processo de tomada de decisões desenvolvido na e pela escolha de representantes. Vejam que a gente volta àquele conceito que o que caracteriza a democracia é a escolha de representantes. Então, essa democracia representativa, você fala assim, professor, entendi. Quer dizer que não tem eficácia, porque nem sempre o que eu penso, o que o cidadão pensa, é o que o representante pensa. Mas aí que entra aí que entra um aspecto, uma peculiaridade muito importante. O direito constitucional, a ciência política, a filosofia política nos mostra que a democracia representativa, ela não é exercida por mandato vinculado. Se ela não é exercida por mandato vinculado, como é uma procuração que você assina, por exemplo, para o seu advogado, não significa que os seus interesses ou os seus ideais, eles tenham convergência com o do representante. Então, não, obrigatoriamente, ainda que você fale, nós elegemos um representante para pensar de tal maneira, mas lá ele decide de outra. Ele não tem essa obrigação, esse vínculo ao mandato, não é um mandato vinculado. Né? Ele pode defender as ideologias dos partidos políticos, que nada mais são do que pessoas jurídicas de direito privado, responsáveis ou com incumbência de veicular os direitos políticos, de participar, de construir a estrutura governamental pelos indivíduos. Então, não precisa bater. Na democracia representativa, a sua ideia não precisa bater com o representante. Né? Então, é assim que funciona constitucionalmente. Vejam, é isso que a gente vive. Então, binômio titulares e exercentes. Né? Você é o titular do poder e quem exerce é o representante. É parecido com o que a gente vive? É parecido. E a democracia semidireta seria uma junção dos dois modelos, né? Na qual se combina democracia direta e indireta, representativa, dotada de alguns instrumentos de participação direta do povo. Quais são? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós temos isso? Nós temos, lá no artigo 14 da Constituição. Nós exercemos sempre isso? Não, nós não exercemos sempre. Nós temos normativa regulamentando, mas é pouco usado. Por quê? Porque a forma da democracia semidireta não agrada à estrutura governamental das democracias modernas. Então, você não vê constantemente o plebiscito sendo usado, vê? Você não vê a iniciativa popular, em que pese nós temos importantes atos normativos construídos pela iniciativa popular. E toda vez que isso acontece, nós temos o atendimento aos anseios da população. Então, o que implica a democracia representativa, lá de cima, do meio ali, não ter um mandato vinculado? Implica que, muitas vezes, o desejo dos cidadãos, o desejo do Estado, ele é atendido, mas não o anseio popular. Já na democracia semidireta, por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular, os anseios da população eles são transportados para o produto do trabalho do legislador. Nós temos outro instituto também, que é o recall, que nós não usamos aqui, né, que é a possibilidade de revogação de um mandato de um representante, mas nós tivemos algumas emendas constitucionais para inserir, não conseguimos inserir, e aí fica no campo da discussão acadêmica tão somente. Tudo bem? Olha lá, a previsão no nosso texto constitucional de 1988. Então, o artigo 1º, logo no início, por que a democracia
ela vem logo no início. Vejam, toda vez que você lê uma Constituição, seja de 1824 até essa de 1988, até a atual, tudo que a gente encontra lá no início representa os anseios de um povo. Então, quando você estudar o constitucionalismo brasileiro e Constituição por Constituição, você vai ver o que deflagrou aquele processo constituinte, o exercício do poder constituinte originário, né, derivado no sentido de que ele não é o fundacional, né, o fundacional de 1824. Mas de lá para cá, todas as constituições foram deflagradas por um anseio popular. E aí nós percebemos logo no artigo 1º, assim como todas as liberdades individuais e os direitos da sociedade, logo no começo da Constituição. Artigo 1º, artigo 5º, não é? Temos os direitos fundamentais lá no artigo 5º, as cláusulas pétreas, as garantias fundamentais lá no artigo 5º também, e nós temos garantias e direitos fundamentais espalhados no corpo da Constituição, numa análise material, né? Não é só o que está no artigo 5º, o próprio texto fala. Por exemplo, no 1º a gente pode encontrar aqui uma garantia fundamental, a depender de como a gente vai interpretar isso. Então, o anseio da população em 1988 era para que nós tivéssemos o exercício do poder pelo povo para a superação de um regime de exceção, sem entrar no mérito, né, do que foi, se não foi golpe, mas cientificamente falando, dentro da ciência política, dentro do direito, que é o que nos interessa aqui, nós vivíamos um regime de exceção. Nós tivemos mortes para todos os lados, né, ou dos dois lados, se assim você considerar. Se nós tivermos violação de direitos humanos, e nós vivíamos violação dos direitos humanos, né? Eu não nasci nessa época, mas o professor Regis nasceu nessa época, na época do regime de exceção, estou brincando, professor, mas nós nascemos nessa época, nós vivemos isso, e vocês estudam isso hoje. E vocês perceberão que o anseio era a ruptura com o regime de exceção. Entenda você como quiser entender esse regime de exceção, mas nós brigávamos, nós lutamos para que logo no início da Constituição nós tivéssemos esse parágrafo único aí. E aí fica a sugestão, como a gente falava de pesquisa, de análise dos anais da Constituição de 88, ou seja, a discussão dos deputados, você encontra isso na internet, né? Por que eles quiseram colocar isso no parágrafo único? Cada dispositivo, cada capítulo tem uma discussão sobre, então é importante. A título de pesquisa fica a sugestão. Todo o poder emana do povo, olha aí, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Aqui começa a nossa conversa. Por quê? Se você entender que democracia ela é só um regime político e isso nos basta, aí o parágrafo único ele atende aos nossos anseios. Agora, se você entender que a democracia tem que ser uma forma de viver, e se assim for considerada, prestigia a dignidade humana, e eu não posso retirar numa próxima Constituição, porque o poder constituinte originário pós-fundacional, ou seja, depois da primeira Constituição, ele tem limites, e um dos nossos limites estão lá no parágrafo 4º do artigo 60, nós vamos entender que se ela for um modo de vida, e você assim interpretar, e você assim pugnar por viver dessa maneira, nós entenderemos que a Constituição, a democracia não pode ser, a democracia de forma efetiva, não pode ser retirada mais da Constituição, ainda que nós tenhamos uma outra Constituição. Ah, professor, mas aí eu vou rasgar o texto, onde é que eu vou buscar essa democracia? Nos tratados internacionais. Tratados esses, por exemplo, os dois de 1966, que foram também inspiração para construir a nossa Constituição. Tratado Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, e os dos Direitos Sociais e Culturais. Nesse aí, dos direitos civis e políticos, nós temos lá a previsão de traços democráticos, né? E nós somos signatários. Então, nós não temos só a Constituição. Se amanhã rasgar, né, nós temos os atos normativos internacionais, e eles falam a mesma coisa. Tá certo? Então, olha ali, ó. Fundamentos da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, isso é o federalismo brasileiro, né? Nós temos aqui o federalismo, tem como fundamento, eu grifei o inciso 3, olha lá, a dignidade da pessoa humana.
começo a ligar a Constituição, a democracia, à dignidade humana, à promoção da dignidade humana. O que é dignidade humana? Eu trouxe 3 conceitos rápidos aí para nós, dentro dessas 3 horas e meia que o professor Regis me franqueou, para que a gente possa, claro que não, estou brincando, mas para que a gente possa associar, e eu costumo dizer aos nossos colegas, aos nossos alunos o seguinte: você vai começar a entender o direito quando você começar a desenvolver um raciocínio associativo com tudo que você estuda. Então, se você começar a associar os institutos, você vai começar a perceber que a sua origem, ela trouxe essa ideia para hoje e a necessidade de associar, por exemplo, a dignidade humana com a democracia. Ora, o que é viver democraticamente? Exercer as liberdades? Sim. Vamos fazer um raciocínio lógico. E exercer as liberdades é prestigiar a nossa dignidade humana? Sim. Professor, o que é dignidade humana, então? A dignidade humana, ela não tem um conceito escrito no texto constitucional ou em qualquer lei. Nós convencionamos o que é dignidade humana. Por exemplo, para o professor Regis, uma vida digna é torcer para o Palmeiras. Enfim, né? Para mim, e aí nós acabamos divergindo sobre o conceito de dignidade humana, que pese eu concordo nesse sentido com ele, mas o conceito de dignidade humana nós construímos no nosso dia a dia com aquilo que nós elegemos, né, para capitular como valor essencial. Então, tudo que a gente conforma como valor essencial no nosso dia a dia, na nossa vida, no Estado brasileiro, para nós é dignidade. A gente coloca no texto normativo ali alguns ensaios, por exemplo, o artigo 6º. Então, se aquilo é essencial para a sociedade, é fundamental para a sociedade, a segurança, a saúde, como eu falei, a alimentação, a educação, moradia, transporte, tudo isso significa valores. São valores que nós elegemos. Então, esses valores, para nós, significam ter uma vida digna. E a pergunta que fica é: a democracia, a forma democrática de viver, com aquele conceito que nós traçamos como a possibilidade de exercer efetivamente as liberdades, traços característicos de um Estado democrático de participação popular, isso não representa dignidade humana dentro do Estado brasileiro, ou dentro de um Estado democrático, seja ele qual for? Nós podemos chegar à conclusão de que significa sim, e que a democracia não seria só um regime político, mas uma forma de viver. Nós vamos ver essa forma de viver. A professora Paola Ridola, ela fala o seguinte, ó: a dignidade humana é um pressuposto antropológico, é do indivíduo, é do ser humano. Ou é uma pretensão? Né? Se for um pressuposto antropológico, é inato ao ser humano. A dignidade, ela deve ser reconhecida. Nós não vivemos sem dignidade. Nós não temos o direito fundamental, lá no artigo 5º, à vida só. Nós temos o direito fundamental à vida digna. Então, toda vez que a gente deparar com um direito que protege a dignidade, ele é fundamental. Não precisa estar lá no artigo 5º, por assim dizer. E ainda, de onde vem essa tal dignidade humana? E de onde vem o fundamento da ideia de que ela é inviolável? Depois, em que medida a ideia de dignidade é inseparável do reconhecimento de direitos? Se nós traçarmos um conceito de dignidade humana, de vida digna, como o mínimo existencial, o mínimo para que a gente tenha dignidade, o mínimo para que a gente sobreviva, nós vamos eleger, dentro da nossa sociedade, o que são valores que nós temos que proteger. Certo? Ah, professor, lá na Rússia tem dignidade humana também na Constituição. Na Guatemala, Cuba, outros países por aí, né? Estados Unidos e as constituições fortes dos estados que se uniram, né, no federalismo centrípeto dos Estados Unidos, ou seja, as colônias vieram e já formaram os estados, então já vieram com força. Lá tem dignidade humana, na Constituição tem. Mas por que é aprovada uma lei na Rússia, por exemplo, depois podem pesquisar aí, que se o homem, interpretando ao contrário do senso, ele agredir a sua esposa, e se essa agressão for gerar lesão
e for só uma vez no ano, ele não vai ser punido. Como que isso é sancionado lá se eles têm previsão de dignidade humana na Constituição? Para nós, só de dizer já soa absurdo. Por quê? Porque são valores que nós reconhecemos de igualdade, tá certo? Então, nós não teríamos uma lei dessa em hipótese alguma. Por quê? Porque para nós fere o nosso conceito de dignidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que dignidade se constrói de forma diferente em cada Estado-nação. Então, é importante que a gente lembre disso, é importante que a gente comece a ver democracia com mais efetividade, que a gente comece a ver democracia. Acho que saiu os slides aí, né, professor? Vou carregar de novo. Que a gente comece a ver democracia como uma forma de viver e de exercer as liberdades. Se a gente vê dessa maneira, e aí como é que a gente sabe se está vivendo democraticamente ou não? Só pelo exercício do voto? Claro que não. A gente já viu que não é só isso. Nós temos muito mais traços do que a gente chama de democracia para a gente ver o que é uma garantia fundamental, né? O que é uma democracia como garantia fundamental, por assim dizer. E ela continua no conceito: a dignidade se manifestará agora como um valor intrínseco do ser humano. Então, se a dignidade é um valor intrínseco do ser humano, qual que é a função do Estado? Criar leis para atribuir dignidade? Não, isso foi lá atrás. Criar leis para atribuir dignidade significa outorgar ao Estado-nação o direito, por assim dizer, de dizer quem deve ter a dignidade do status, muitas vezes reconhecido. Não, a gente tem que entender que a função do Estado deve ou deveria ser a seguinte, estou falando de todos os países democráticos, assim dizendo, seria reconhecer dignidade no ser humano, ponto. Reconhecer os direitos. Como o Estado faz isso? Ele escreve, ele faz carta constitucional. Quando ele escreve, faz uma carta constitucional, o que ele faz? Ele está atribuindo ou ele está reconhecendo? Está reconhecendo a dignidade. Ele está reconhecendo que a dignidade é intrínseca ao ser humano, né? Ele não atribui. E aí você muda o quê? A forma de ver a função do Estado. Se você muda a forma de ver a função do Estado, você preserva e permanece o poder que emana do povo, porque nós não otorgamos, transferimos a titularidade das nossas liberdades. Nós transferimos parcela do exercício. A titularidade, até por força do artigo, do item 30 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não pode ser abolida. Pelo simples fato de você ser humano, você é titular de direitos fundamentais e do reconhecimento da dignidade. Ah, professor, então é por isso que o sujeito que mata, que corta uma pessoa em pedaços, depois ele é preso, ele tem direito à defesa? Claro. A dignidade humana, ela não é reconhecida pelas condutas praticadas, mas sim pelo fato de ser humano, né? Então, assim, a gente se afasta do senso comum para entender isso, para entender que todos os seres humanos, independentemente da conduta praticada, são titulares de direitos humanos e de reconhecimento da dignidade. Professor, se não fosse assim, a gente ia criar precedentes. A gente ia deixar com que o Estado atribuísse para uns, atribuísse para outros, e aí, né, a gente ficava ao alvedrio do que o Estado, se fosse autoritário ou não, desejasse. Então, ele ia escolher quem pode ter dignidade ou não em uma sociedade hierarquizada. Então, por isso que é importante o reconhecimento nesse sentido. Espero que até aqui tenha sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aí fica pela dinâmica do professor. Ao término, nós temos mais algumas exposições aí. Agora, dentro daquela proposta do primeiro slide, vamos contextualizar a democracia no tempo, para a gente saber se o que a gente pratica hoje é diferente do que a gente praticou lá atrás. Quando eu digo nós praticamos lá atrás, falo o ser humano, tá certo? Então, assim, por que a gente usa a Grécia Antiga como referência a um Estado democrático? Porque na reconstrução da Grécia Antiga, claro que se a gente falar em democracia como participação, a gente começa a falar em formação dos Estados, né? Muito antes, de repente, do que a Grécia Antiga, mas só que a Grécia Antiga passou por uma reconstrução 5 séculos antes de Cristo,
e aí eles precisaram criar institutos que nos são úteis até os dias de hoje. Então vamos lá. A gente sempre acha que a democracia surgiu quando nós tivemos a primeira Constituição. Mas não. O enunciado normativo pode até ser, né? E também não foi em 1824, foi mais para frente, 1891, primeira Constituição Republicana, vocês já viram isso e tal. Mas, como é que ela surgiu? Né? O que significava a democracia? Significava um modo de vida ou só uma forma de tentar com que nós impuséssemos limites ao governante e mais pessoas participassem da construção? O senhor fala da democracia da Grécia Antiga como se fosse algo muito importante para que a gente volte a praticar o que era praticado. Não. A democracia da Grécia Antiga, ela segregava, né? A gente sabe disso. A democracia da Grécia Antiga, ela não era dedicada a uma participação plena de todos os seres humanos. Mulheres não participavam da construção da estrutura governamental. Nós temos traços hoje, na nossa história recente do constitucionalismo, sim. As mulheres não exerciam os direitos políticos plenamente até a década de 1930, né, professor? Então, assim, a mulher foi começar a votar, e isso soa como, mais uma vez eu digo, absurdo. Porque quando você tira a possibilidade de exercício de um direito fundamental, que é a participação democrática de um ser humano, você tira esse ser humano do conceito de pessoa. Vai lá no artigo 1º do Código Civil, o que está escrito? Toda vez que o legislador ele se dedica a conceituar a pessoa, ele erra, isso é preocupante e não dá. É convivência social, é reconhecimento da dignidade que nós conceituamos, e não pessoa. Corpo normativo não pode conceituar a pessoa, mas pega lá o artigo 1º do Código Civil, ele fala assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não fala? Interpreta contrário senso. Quem, então, não é capaz de direitos, ou seja, de exercer os seus direitos, como a gente acabou de falar, e seus deveres, e não exerce os seus deveres, na ordem civil não pode ser considerado pessoa, interpretando a contrário senso o artigo 1º. Então, toma esse conceito aí e veja o que faziam com as mulheres na década de 1930. Se não deixa exercer os direitos políticos, tira do conceito de pessoa. Olha o absurdo. Década de 1930, um passado recente. Por isso que nós temos que utilizar o corpo normativo, ter políticas públicas para restaurar a igualdade. Ações afirmativas para restaurar a igualdade. Né? É assim que a gente luta e pratica a revolução por direitos. Então, vejam como a nossa democracia, ela é, sim, imatura. Porque todo momento a gente está tentando reconstruir o que foi desconstruído no constitucionalismo na história. Então, eu trouxe aí um trecho de uma obra para vocês, chamada Paideia, Educação, onde fundamenta quem foi o pai da democracia. 509 a.C. Olha lá. O que ele caracterizou como democracia? Abre aspas. Um seixo branco para o sim, um seixo preto para o não. Foi assim que, em Atenas, na Grécia, Clístenes, o governante, criou o voto e tornou-se o pai da democracia. Então, quando te perguntar quem que é o pai da democracia, é a Constituição de 88? Não, é Clístenes. Olha que nome bonito para decorar, fica bem tranquilo, né? Era a primeira vez que se falava em governo do povo. Entenderam por que a gente associa a democracia ao voto? Porque vem de lá de trás. Essa foi a primeira característica. Professor, então o voto também caracteriza, mas não é só ele. Mas percebam que antigamente, naquele contexto, o voto foi muito importante. Proporcionar que as pessoas participassem da construção da estrutura governamental. De 9 em 9 dias, a Assembleia Ateniense reunia-se para decidir o destino do Estado, pagamento de impostos, construção de estradas, preço do figo. A primeira era, então, da democracia. Por isso que, pela atitude de Clístenes, que a gente continua vinculando, democracia à regra da maioria, ao voto só. Isso é regime político. Isso é regime político formalmente dizendo. Isso não é democracia como modo de vida. Até porque naquela época a mulher também não votava.
né? Os escravos não votavam, as pessoas iam nas praças públicas discutir o futuro do Estado, mas deixavam os escravos trabalhando em casa. Isso é exercício de liberdade? É uma democracia plena? Não. Foi o início. Uma democracia diversa do que experimentamos hoje, onde o povo e governo se confundiam, sem separação, um só corpo. Essa era a segunda vez que Clístenes assumiu o poder. Ele foi deposto, depois ele voltou e ele foi lançado ao exílio. Na primeira vez que ele governou, depois nós tivemos aí, a própria exposição traz, a reforma de Clístenes, que foi o segundo período de governo, onde ele trouxe mais características de participação popular. É chamada de reforma de Clístenes justamente por isso, porque não se falava ainda em voto, não se falava em escolha, né? Então, a importância de nós entendermos o que era democracia naquela época. Entenderam por que a gente associa ao voto? Simplesmente por conta disso. Nós temos características dessa democracia nos dias de hoje? Temos. E até 1934 nós tínhamos também, porque nós que eu digo Estado, não permitimos que as mulheres exercessem os direitos políticos de forma plena. Nós superamos isso, mas é um passado recente. Assembleias da população, eclésia, o ágora eram as praças públicas, né? Os atenienses decidiam a administração de Atenas. Muito bem. Dito isso, eu acho que a gente já consegue dissociar um pouco esse conceito único, exclusivo. Professor Regis, me advirta sobre o tempo aí, por gentileza, né? Senão o descendente... Fique tranquilo, pode falar à vontade. Muito obrigado. E aí a gente já começa a perceber, professor e alunos presentes e colegas, que a democracia está intimamente relacionada ao direito do voto. Mas vamos analisar alguns traços do que é uma democracia, efetivamente dizendo. Agora a gente entra no que é democracia como modo de vida. Olha aí. Traços característicos da democracia e direitos políticos. Democracia formal ou democracia concreta, né? Então vejam, uma coisa é o enunciado normativo, uma coisa é a regra, lá parágrafo único do artigo 1º. Outra coisa é a norma que se extrai daquele comando, né? Friedrich Miller ele fala o seguinte, olha, isso lá na obra Teoria dos Direitos Fundamentais do Robert Alexy. Ele fala assim, uma das formas de interpretação, por exemplo, normativa estruturante, separa o que é regra de norma. O que é regra? É o enunciado, é aquilo que está escrito. O que é norma? É o comando que se extrai daquilo que está escrito. Por isso que o direito é dinâmico, porque você pode extrair um comando hoje e daqui 20 anos, o mesmo texto normativo, você extrai outro comando. Nós temos leis da década de 1960 regendo as eleições dos dias de hoje. Nós extraímos outros comandos, nós reformamos e tudo mais. Então, há que se diferenciar isso. Professor, eu não entendo assim. Para mim, norma e regra é tudo a mesma coisa. Ótimo. Só vamos fundamentar, não tem problema nenhum. Mas uma técnica, a normativa estruturante, para interpretação e aplicação da hermenêutica, seria essa, constitucional, por assim dizer. Vamos diferenciar o que é texto do que é comando, do que eu interpreto, porque se a gente não tiver essa liberdade, essa possibilidade, ele não vai operar o direito. Nós vamos ser só meros leitores de códigos e repetidores de velhas lições. Agora, a gente precisa ter essa segurança de que você pode produzir, de que você pode escrever, de que você pode pesquisar e criar outros conceitos na interpretação daquilo que está escrito. Aquilo que está escrito, pronto, a gente já associou. Se eu tiver voto, se eu tiver possibilidade de escolher, pronto, vivo numa democracia formal. Mas isso basta? Não basta. Daí, se você perceber que algum desses traços, desses traços democráticos, não são só esses, são vários, mas um desses traços democráticos, eles não forem efetivos, pronto. A democracia que você vive não é modo de vida. É só formal, é só voto, é só possibilidade de escolha. Então, eu trouxe aí como sugestão alguns traços característicos da democracia efetiva, como modo de vida. Você pode concordar, você pode discordar, mas eu não vou dizer o que eu penso, eu só vou trazer
institutos e elementos para você pensar. Então, vejam só. O primeiro traço característico da democracia no nosso constitucionalismo. Soberania popular, vontade geral, fonte de todo o poder legítimo. O que é soberania popular? Primeiro, pensa comigo. Há soberania popular e soberania do Estado. Aqui a gente traça um conceito de interesse público primário, interesse público secundário. Primário é o atendimento aos anseios da população. Interesse público secundário, vocês verão ou já viram lá em direito administrativo, interesse público secundário é a máquina administrativa, atender aos interesses da máquina estatal. A pergunta é, o seu voto, ele atende, e aí a gente já entra no sufrágio universal também. O seu voto, ele atende aos anseios do Estado ou ele atende aos anseios do povo? Primeiro, o seu voto, ele é facultativo? Não. Segundo, o seu voto, ele é para construir uma estrutura governamental ou para referendar o que o Estado te traz? Pensa comigo de novo. Não vou responder, mas pense. Existem as coligações partidárias, que são importantíssimas, são institutos democráticos, não existem? Existem. Existem os partidos políticos que são tão importantes quanto, né? Como pessoa jurídica, direito privado, eu já falei, para veicular e materializar o exercício dos direitos políticos. Professor, nós não vivemos mais nos ágoras, nós precisamos deles. Nós precisamos das coligações para definir quais serão os candidatos que eu vou ter à disposição para votar. Foi você que escolheu esses candidatos? Não. Não foi. Ou você só referendou aqueles que te colocaram à disposição para votar? Não precisa responder. Pensa comigo. Se eu pensar que o meu voto, por ser obrigatório, e o voto facultativo não é cláusula pétrea. O voto facultativo não é cláusula pétrea. A gente já tem várias propostas de emenda que tramitaram, tentando fazer com que o voto fosse facultativo e não obrigatório e tal. Foram derrubados, mas há essa possibilidade. Veja, o voto facultativo, referendando aquilo que já foi escolhido não por você, referenda um programa de Estado ou faz com que haja soberania popular? Aí a gente já começa a duvidar. Não vou dar um posicionamento, porque a intenção é com que a gente pense sobre isso e você exercite o pensamento crítico, né, que faz parte do direito, do raciocínio do direito, até para reinterpretar, professor, mas qual seria a solução? Não sei. Vamos estudar os sistemas eleitorais, majoritário, proporcional, ver se dá para mudar, o que a gente consegue fazer, se distrital a gente tem possibilidade de escolher de uma maneira mais direta, não sei. Ficam aí os institutos para a gente pensar. Sufrágio universal e soberania popular. Já viram que a gente trouxe alguns elementos para desconstrução para pensar. Observância do princípio da separação de poderes. Olha aí. Nós temos uma separação de poderes efetiva? Nós temos os poderes cumprindo, não de forma radical, porque o peso e contrapeso, né, a fiscalização de um poder pelo outro é importante, mas eles ficam só na sua função típica e naquela atípica delegada, ou volta e meia um dos poderes interfere no outro, né? Nós não temos criação de políticas públicas, nós não temos a regulamentação de institutos constitucionais que precisavam de produção do legislador para isso, e, aliás, fica aqui a dica, o legislador ele não tem a discricionariedade de construir atos normativos. Quando se trata de dignidade humana e de direitos fundamentais, tem um comando lá no artigo 5º, no final dele, falando que isso tudo tem aplicação imediata. Então, se precisar de uma regra regulamentadora, ele tem obrigação de criar. Né? Então, assim, o judiciário, por exemplo, claro que a gente sabe que o judiciário tem um papel muito importante na efetivação dos direitos fundamentais, quando o outro poder, o executivo responsável pelas políticas públicas, não cria. Certo? E também quando não cria leis que precisavam regulamentar o judiciário. Mas o judiciário, ele vem no ativismo judicial, não estou dizendo do ativismo judicial negativo, porque tem dois. O ativismo judicial positivo é aquele para fazer com que as políticas públicas sejam
criadas e tal. Mas ele cria regras ao invés de criar normas, só interpretando. Então, assim, nós temos uma independência dos poderes. Quem que detém o orçamento público? Os outros poderes não têm que passar com o chapéu na mão para pedir orçamento para o executivo? Tem. Então, nós temos efetividade na separação de poderes ou uma supremacia fática de quem tem o orçamento? Pense. Né? Sugestão é para a gente pensar. Igualdade de todos perante a lei e na lei. Igualdade de todos perante a lei nós temos, caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Mas quando a construção da lei, na lei, nós temos igualdade substancial, nós temos isonomia, ou a gente precisa a todo momento ficar criando políticas públicas de ação afirmativa porque a nossa Constituição não é interpretada. Então vejam que a gente tem igualdade perante a lei, ou seja, o enunciado, aquilo que está escrito no artigo 5º, mas na lei, que é um comando da igualdade para quem vai criar a lei, muitas vezes não. Ou todas as leis que nós temos, ou os atos normativos, regulamentadores, eles efetivam a igualdade substancialmente falando, a isonomia. Adesão ao princípio da fraternidade social, e fraternidade social aqui se insere, sim, ao aspecto jurídico, né, no sentido da solidariedade, no sentido de respeitar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Né? Eu respeito, eu tenho um corpo normativo que me obriga com efetividade a respeitar os seus direitos fundamentais. Representação com fulcro nas instituições políticas. As instituições políticas, naquele aspecto de representação, o que é uma instituição política? Administração da polis, né? A criação de políticas públicas para um determinado segmento, para efetivar direitos para esse determinado segmento. Deixa eu voltar lá no slide que estava. Aí. Voltou? Tranquilo? Eu acho que está travado, professor. Está aqui em dignidade da pessoa humana, conceitos. Tá joia. Parece aí, traços característicos. Beleza. Compreenderam até aqui? A gente já analisou 1, 2, 3, 4, 5 traços, 6 traços de uma democracia efetiva, e a gente já pode dizer que há desconstrução praticamente em todos. A gente já começa a perceber isso. Professor, quer dizer que a democracia, então, é péssima? Claro que não. Não vamos confundir o instituto com a forma como ele é exercido. Limitação das prerrogativas dos governantes. Os governantes, dentro do corpo normativo que a gente tem lá no 59 da Constituição e tudo mais, eles governam mediante decreto, ou seja, atos normativos que não precisam da participação popular ou do poder legislativo. Muitas vezes, sim, na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal. Isso não é só no Brasil e não é de agora, né? De 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, há muito tempo, né? Desde antes da nossa Constituição de 88, assim acontece. Momentos de exceção, por exemplo. Ah, professor, mas era necessário. Pandemia, decreto fica em casa, não pode sair, toque de recolher, né? Vamos fechar tudo. Não é um decreto. Você não está outorgando ao governante não só a flexibilização do exercício das liberdades, como por exemplo de ir e vir, como também todas as outras liberdades que envolvem, né, a sua dignidade pelo trabalho. Ah, professor, mas se não for assim, tudo bem, mas vamos tecer um pensamento crítico sobre Estado de Direito com a proteção das liberdades públicas. Nós temos eficácia social, efetividade na previsão de tudo que nós temos lá no artigo 6º e no artigo 5º. Tem hospital? Tem. Mas tem saúde, tem educação a contento, tem moradia a contento, tem tudo. Tá, professor? Não de forma efetiva. Eu preciso acionar o judiciário volta e meia para ter um remédio. Preciso acionar o judiciário e assim vai. Tá certo? Liberdade de opinião, associação, liberdade religiosa. Nós temos efetividade nisso? A sua liberdade de opinião, ou nós temos atos, por exemplo, de sigilo, nós temos atos que censuram a sua palavra, né, a sua possibilidade de se manifestar, e não é só a liberdade de opinião, mas a liberdade de expressão como um todo. Temporariedade dos mandatos eletivos. Nós não temos reeleição?
né? A temporariedade é importante, nós temos. Professor, tudo isso que o senhor está falando, eu já vi que nós temos na nossa Constituição, mas eu quero saber se nós temos de forma efetiva. Tá certo? Professor, tem mais alguns minutos? Tá tranquilo, pode ficar à vontade. Então, vamos caminhando para o final. Então, vejam comigo, se aqueles traços democráticos da exposição anterior não forem efetivos, e a gente já percebeu que alguns estão desconstruídos, nós podemos falar e raciocinar e pensar sobre autoritarismo social ou democracia. Nós temos determinações sociais. O que são determinações sociais? Essas determinações sociais, como eu falei, fazem parte da convivência em sociedade. Se a gente encontrar algumas dessas características, a gente tem determinação social. Qual a consequência disso? É a próxima exposição. É uma sociedade hierarquizada. Dá para falar em democracia como forma, como meio de vida, como forma de se viver, com determinação social e sociedade hierarquizada? Olha lá, a nossa sociedade é hierárquica, ela divide pessoas entre inferiores que devem obedecer e superiores que devem mandar? Não, professor, isso já não existe mais. Não, nós não temos a divisão econômica entre pobres e ricos, classe isso, classe aquilo. Nós temos ainda no nosso país. Outro aspecto, respondam aí para vocês. Há ao menos percepção prática da igualdade como direito? É a isonomia, né? Igualdade não só formal, mas efetiva. Todos têm acesso à escola? A gente começa a entender que não. Todos têm acesso à educação? A gente começa a perceber que não, né? Nós temos igualdade entre homens e mulheres, nós começamos a perceber que de forma tardia, e que a gente ainda luta por isso, né? Nós temos avanços, mas a gente sempre luta contra isso. A nossa sociedade é violenta, e quando eu falo violenta aqui, a exposição não é agressão física somente, mas são violências éticas. Vejam aí, ó, quais são as violências éticas? Machismo, violência ética, violência social, machismo, racismo, discriminação religiosa e discriminação de classe social, desigualdade econômica, exclusões culturais e políticas. Exclusões políticas, a gente acabou de falar sobre o voto em 1934. Tem isso na nossa sociedade ou não? Se tiver, se você entender que tem uma sociedade violenta, pronto, já é uma característica de autoritarismo social, determinação social. Vocês perceberam que autoritarismo não está só em quem governa, mas na forma como você vive em sociedade? A percepção prática do direito à liberdade? Tudo que está escrito lá na Constituição te alcança? Essa é a pergunta. Olha só. Reflexo disso tudo na esfera dos direitos políticos, ou seja, dos traços característicos da democracia não efetivados, de uma sociedade hierarquizada, da exposição anterior. Qual é a consequência disso? A substituição da democracia por instituição derivada. Hoje, se você analisar, não vou falar do Brasil, vai? Vamos, porque a gente está na iminência de uma eleição, a gente não pode politizar partidariamente uma exposição. Mas pega outros estados democráticos por aí. Como é que os partidos políticos funcionam? Se você constatar, por exemplo, em algum país que se diz democrático, e o partido político, que é uma pessoa jurídica de direito privado, né, incumbida de veicular os direitos políticos, ou seja, o exercício da democracia, se ele for clientelista, ó, mantém relações de favor com os eleitores. Vanguardistas substituem os seus eleitores pela vontade dos dirigentes partidários. Vai lá no estatuto dos partidos políticos e vê as ideologias. Ninguém faz isso, né? Ou populista, tratam os eleitores como se fosse um pai. Paternalismo, um pai de família tratando os filhos menores, e aí surge a figura do assistencialismo. Não tem nada a ver com assistência social, mas assistencialismo, essas três figuras caracterizadas no exercício dos direitos políticos, mostram que a democracia ela está como se o Estado estivesse fazendo um favor para aquele que vai escolher. Tá certo? Então, algumas nuances aí da obra do Tratado
do Tratado Político de Norberto Bobbio, ele conclui assim, tem só mais 2, 3 slides, que os sistemas políticos habitualmente chamados de democráticos, ou frequentemente de democracia ocidental, sejam sistemas nos quais vale a regra da maioria, seja para a eleição daqueles aos quais é atribuído o poder de tomar decisões válidas para toda a coletividade, seja para formações de decisões dos supremos órgãos, ou seja, o fato de você utilizar em algum sistema, por exemplo, majoritário, como a gente tem, né, para escolher um representante, não significa que a regra da maioria, olha aí, seja exclusiva dos sistemas democráticos. Ou, nos conselhos, por exemplo, nas deliberações do nazismo, eles não escolhiam quem ia morrer primeiro? Isso é uma decisão democrática, mas é a regra da maioria. Então, não significa que a democracia é caracterizada só pela regra da maioria. Não confundam democracia com regra da maioria. A regra da maioria é um instrumento dentro da democracia. A sugestão é essa. Não significa também, utilizando a regra da maioria, que as decisões coletivas nesse sistema sejam tomadas exclusivamente mediante a regra da maioria. Eu posso viver numa democracia e não decidir pela regra da maioria. Os seus representantes, como a gente já viu, não têm um mandato vinculado, né? Não precisa ter convergência com os seus interesses. Em outras palavras, não é apenas nos sistemas democráticos que vigora a regra da maioria. E nesses sistemas democráticos, as decisões coletivas não necessariamente são tomadas mediante regra da maioria apenas. Democracia e regra da maioria tem a ver, mas é só um instrumento, ou seja, o seu voto, a sua possibilidade de escolher, não significa que você vive numa democracia. Mas vocês viram ali que se nós tivermos os traços democráticos fragilizados, desconstruídos, nós podemos dizer que, de fato, e não juridicamente dizendo, ou seja, no texto, a gente pode dizer que vive numa semidemocracia. Pessoal, professor, o que eu tinha para dizer é isso, excedi um pouco o tempo, peço desculpa, mas o material que eu preparei para conversar com vocês e para trazer pontos para que vocês possam pensar, para que nós possamos trocar ideias, são esses. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, e para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos. Professor Rogério, nós que agradecemos imensamente compartilhar os seus conhecimentos conosco, né? Foi uma verdadeira aula. E é muito bom, eu falei isso com o Pegoraro ontem, repito contigo, ver profissionais engajados, né, e que realmente estão voltados às suas pesquisas para o direito constitucional. Isso me deixa, de certa forma, um tanto quanto mais aliviado, verificando aí tantos rompimentos que a gente vê em relação à nossa Constituição, a dificuldade da efetivação de direitos fundamentais. Se nós não continuarmos na academia fazendo o nosso trabalho, eu não vejo de que forma a gente vai conseguir, eventualmente, né, até mudar aí os pensamentos, né? E queria fazer assim, como um bom avaliador, né, de mestrado e doutorado faz, que é fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a temática que você discorreu ao longo da noite, mas que eu acho que é fundamental, né, e gosto muito de fazer isso, porque estimular a pesquisa, estimular a publicação é um sacerdócio, é o nosso dever, né, enquanto colegas aí de publicação, e te acompanho nas redes sociais. E o que me chamou, né, bastante atenção foi a sua obra Rical no Judiciário Brasileiro e a composição do STF, que, se me permita, né, gostaria até neste momento agora de colocar aqui no chat para todos os nossos alunos o link da editora para quem quiser fazer aquisição dessa obra, e pode até depois cobrar, né, do nosso autor o seu devido autógrafo. Professor, eu sei que não faz parte da nossa temática, mas, como eu disse, me chamou muito a atenção, né, uma vez que o senhor conseguiu lançar a obra do senhor na Câmara dos Deputados e ainda foi objeto de PEC, né, de indicação à PEC. Queria que o senhor pudesse compartilhar um pouco mais, né, conosco
sobre a sua obra, sobre o que o senhor pensa em relação a isso, porque ontem também com o Pegoraro falamos um pouco sobre essa estrutura e a composição do Supremo Tribunal Federal. Por favor, professor. Muito obrigado pela oportunidade, professor. A obra ela é fruto da tese de doutorado lá na IT, como o professor colocou, né? Isso em 2018. Vejam que isso no meio de 2018, nós não tínhamos nenhum cenário construído ainda do que a gente discute nos dias de hoje, mas foi dentro do que a gente falou também sobre a democracia semidireta. Por óbvio, nós não temos isso, como eu disse lá, né? Nós não temos o Instituto do Recall. O que significa recall? Chamar de volta. Né? Quando você ouve falar sobre o recall, você ouve falar sobre o carro, por exemplo, né? O fabricante chamando de volta para quê? Para consertar, né? Para consertar o carro. O recall seria uma possibilidade de nós chamarmos o representante de volta e consertar aquilo que nós fizemos. Falar, ó, não está andando bem. Se não está andando bem, vamos chamar de volta e revogar o mandato. Isso acontece em outros países, a obra traz isso, mas a proposta do livro, a proposta da tese, até por ser tese, é uma proposta de revogação, não do mandato, que isso nós não podemos fazer, não é mandato que o STF tem ou que o Judiciário tem. O STF não tem provimento por concurso público, mas é uma nomeação política, política no sentido de administração da polis, de ciência política, não política partidária. Mas a nomeação é feita por quem? Por um representante eleito. Se a nomeação é feita por um representante eleito, a sabatina é feita pelos representantes do Estado, e depois seria uma forma ou não de entregar mais democracia e participação popular ao judiciário. Então, a proposta é justamente essa, né? Fazer com que isso foi tentado, mas não da forma como é proposto no livro, né? Que são duas espécies de recall, o revocatório das decisões judiciais e o revocatório das nomeações. Mas qual é o critério? Lei de improbidade. Então, é possibilidade do povo revogar a nomeação. Ah, mas isso não vai ferir separação de poderes? Não. Poder emana de quem? Do povo. Nós temos o exercício da democracia semidireta, então inserir o recall para essa hipótese, claro que tem a fundamentação científica dentro da obra, fundamentação jurídica, e na obra, como o professor falou, eu faço ali, né, humildemente dizendo, mas eu faço uma sugestão de proposta de emenda constitucional. Então, nós tivemos o convite para apresentar na Câmara dos Deputados, foi em junho, se eu não me engano, desse ano, e levamos a proposta de emenda. Essa proposta de emenda ela já veicula dentro do Departamento Jurídico da Câmara dos Deputados, com emissão de pareceres. Eu não sei a situação que está, mas ela ainda não foi a título de deliberação e tudo mais, mas é uma proposta. Eu acho que o momento agora político de eleição impede que isso seja discutido, até para não ter um cunho político partidário, mas quem sabe um dia aí, e é o que o professor Regis sempre fala, também, sempre falou para nós também. Olha a importância da pesquisa acadêmica, né? Então, assim, não só o meu, mas vários outros trabalhos estão lá para ser apresentados também na Câmara dos Deputados, mas é a materialização do que a gente constrói aqui dentro da sala de aula, sendo levada para a construção do nosso Estado, da nossa participação. Falávamos até ontem, Rogério, sobre a questão de ter mandato. Acho que seria algo também a se estudar essa possibilidade, até para que não ocorra muito, embora, né, tenham sido criados mecanismos aí para fazer com que as decisões elas possam ser mais pulverizadas, mais utilizadas por outros tribunais, mas ainda assim, imaginando que se nós tivermos mandatos, eventualmente decisões mais emblemáticas elas poderão ser revistas. E aí, com isso, a gente conseguir, inclusive, aplicar aquilo que a gente ensina em sala de aula, que seria a questão do direito ser dinâmico e não estático. Porque a partir do momento em que nós temos aí esses mecanismos, né, utilizados pelo Supremo hoje, tanto para recepção quanto para julgamento, isso também traz, eventualmente, aí, um engessamento, na minha visão, tá? Como professor e operador do direito, traz um engessamento
para análise de matérias. Ontem o Pegoraro estava dando alguns exemplos e ele falou, inclusive, sobre a questão da prisão em segunda instância, de 2016 a 2018, teve um entendimento, depois teve a sua alteração. Então, assim, mesmo para temáticas, né, como você mesmo disse, não tem paixões ideológicas aqui, não é isso. A gente tem que analisar sob o ponto de vista constitucional. Por que que tem que ficar amarrado uma determinada matéria, uma determinada questão, se eventualmente, né, novos fatores surjam e que vejam a necessidade de, né, reestudo, reanálise de um determinado caso, de uma determinada matéria. Não sei qual que é o posicionamento do senhor em relação a isso. Perfeito, professor. Eu comungo do mesmo pensamento. Quem sou eu para discordar também, mas eu comungo do mesmo pensamento, no sentido de que, imaginem, por exemplo, uma decisão política do Supremo Tribunal Federal, não política partidária, mas que política, quando eu falo política, que interfere diretamente na sua vida. Né? Vamos colocar excelentes os exemplos do professor Pegoraro, meu colega, inclusive, de pós-doutorado lá em Coimbra e tudo mais. Imaginem o caso que foi decidido há alguns anos, do feto com até 3 meses de gestação, no caso concreto, no HC 124.306. Não vale para todo mundo, não tem eficácia erga omnes, mas serviu para aquele caso e criou um precedente muito importante, que hoje o feto com até 6 meses nós já tivemos decisão para interrupção da gestação. Né? Então, aquele julgado, o ministro, no seu voto, saneando o que era um HC, falou, olha, o feto com até 3 meses de gestação não tem um sistema nervoso central formado. Foi utilizado medicina também para incrementar e fundamentar o voto. Se não tem sistema nervoso formado, não sente dor e tudo mais, então não posso considerar uma pessoa. Então não há conflito de direitos fundamentais. O que há é a autonomia dos direitos fundamentais da mulher e ela não pode ser considerada um útero a serviço da sociedade. E aí autorizou a interrupção da gestação com até 3 meses de gestação. Mérito à parte, o de 6 meses também, isso não interessa à população? Não é uma decisão do STF que vai implicar na rotina do dia a dia do exercício do direito fundamental das pessoas? Então, por que não elas participarem também da manutenção ou não de uma decisão dessa? Então, eu penso da mesma maneira que o professor e coloco esse outro exemplo para a gente pensar também. Sensacional, ele trouxe outras questões também, trouxe vários julgados, né? Vários ADPFs, ADINs, que viraram aí, inclusive, o que ele chama de backlash, né? Que seria as eventuais repercussões decorrentes, né, de uma decisão judicial. Inclusive, se a gente for imaginar a proposta de emenda constitucional através da obra do senhor, é justamente, vejo dessa forma também, como um backlash. Imaginando, né, essa tensão que existe hoje, nós falávamos também ontem sobre isso, em relação a esse amadurecimento da democracia e como os poderes eles estão se testando, né? Até onde eu posso ir que não vai gerar nenhum desgaste além do natural. Existe o desgaste, ele é comum, mas nada além do natural. Professor, para não monopolizar, né, a palavra, eu sei que nós poderíamos ficar aqui dialogando por muito tempo, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu vou passar a palavra, então, aqui para os nossos alunos, para que eles façam eventuais ponderações, questionamentos ao senhor. E, Moisés, eu tenho a sua pergunta aqui, se você quiser que eu faça ela, você me diz, mas eu vou abrir a palavra primeiro para quem quiser falar, tá? E aí depois, eventualmente, caso você não possa ou não queira fazer a pergunta diretamente, eu leio a sua pergunta sem nenhum problema, tá bom? Assim como ontem, eu peço para quem puder também, não é uma obrigatoriedade, mas para quem puder, abrir a câmera quando for fazer a pergunta para o professor, tá ok? Doutor Fabrício Machado, por favor. Deixa eu ver. Um minuto. Abriu. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Fabrício. Doutor Rogério. Oi. Aproveitando, né, que Vossa Excelência vai apanhar do meu time nos próximos dias, eu gostaria só de deixar registrado para esse meu brilhante amigo palmeirense,
Deixa eu ver se vai Ele pegar, é não vai palmeirense? pegar. Não vai pegar. Mas a seleção corintiana é a que manda aqui na Unopar Itajubá. Eu que, Aqui, a eu, despeito de outros times menores, né, e que É o que o 51 é senhor pensa, cachaça, tá, não é professor? mundial, mas seguimos aí com os nossos argumentos técnicos. viu que não pegou Viu, imagem, né, ô Fabrício? doutor Rogério? É o que ele pensa, tá? Como coordenador, a gente tem que, né, Respeitar, né? falar Você que não ele perde o que ponto. tem É razão. simples assim. É, Aqui entra um pouco daquela semidemocracia Isso, que o bem professor Rogério disse, né? Aqui a gente induz onde vocês imaginam que podem ter direito a voto, mas quem manda somos nós. tranquilamente, certeza. tá vendo? Pode ficar tranquilo. Quarta-feira depois a gente conversa. Doutor Rogério, ontem a gente estava tendo até a palestra com o Luiz Pegoraro e ele tinha comentado uma coisa que coloca muito no que o senhor fala. Até o professor Resch tinha colocado também que tem, por exemplo, um legislativo fraco, um executivo fraco, torna-se um judiciário forte, né? E ele falou muito do projeto de lei do senador Serra, de 2017 ou 2018, parece, do voto distrital. O que você acha disso? Você não acha que o voto distrital melhoraria muito, né, o legislativo? Porque aí daria chance a quem tem realmente, que é uma emana do povo, né, que é o que o povo gosta. O senhor sabe muito bem que lá os medalhões sempre vão continuar com poucos votos e levando né, um bode expiatório lá com bastante número de votos. Muito obrigado, Fabrício, pela pergunta. Já percebi aí que o Fabrício ele é palmeirense, pela pergunta inteligente que fez, né? Então a gente Professor flamenguista doente, não fala essas coisas para mim, não, pelo amor de Deus. não tá, Respeito, tudo muda. tá ótimo. Muito obrigado pela pergunta, viu, Fabrício? Veja, entra naqueles traços democráticos que a gente estava dizendo, né? Nós temos a possibilidade, o sufrágio universal, nós temos a possibilidade de escolher em quem nós vamos votar, ou as coligações trazem e tudo mais. E aí a gente depara também com as cláusulas de barreira, que onde o candidato precisa ter um determinado número de votos, né, para ser eleito, porque o arrastamento não pode ser feito de qualquer maneira. Penso eu, humildemente dizendo, que sim, o voto distrital seria, não vou defendê-lo, mas seria uma tentativa de trazer ao eleitor, né, a universalidade de uma forma mais próxima. Né? É uma forma de quebrar o distanciamento entre a escolha, de atender às necessidades locais, por exemplo, os anseios locais. Então, eu vejo como uma tentativa democrática, sim. Claro, se vai funcionar no nosso constitucionalismo, se nós vamos ter aparato social e jurídico para mudar a Constituição na atual conjuntura que nós temos, é outra história. Mas o Instituto seria, no meu modo de ver, de pensar, uma tentativa de aproximar ou reduzir a escolha do próprio Estado, mas sim trazer para o eleitor uma possibilidade de estar mais perto daquele que está exercendo o mandato representativo. Não sei se eu respondi. Obrigado, professor. Respondeu. Eu que agradeço a pergunta, viu, Fabrício? Deu. Obrigado, Fabrício. Obrigado, professor. Ana Rita. Deu. Não, Fabiano, perdão. Antes da Ana Rita, Fabiano está na sequência aqui. Fabiano, pode falar, querido. Ok, boa noite, professor Regis, está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, querido. Ok, boa noite, senhor, boa noite, doutor Rogério. Boa noite. Doutor, a pergunta minha é assim, uma forma que eu penso, não sei se está certo, se não está, mas eu não sei se o senhor acha, estão falando de democracia, Uhum. a partir da hora que o voto é obrigatório, ou seja, se você não fosse votar, você não pode fazer um concurso público, você não pode tirar um passaporte, ou seja, está havendo sanções em cima disso. Isso é democrático? Fabiano, muito obrigado pela pergunta, viu? Pela participação, uma honra muito grande para mim. Veja, eu devolvo a pergunta no seguinte sentido. Lembra quando a gente falou de um traço democrático, ou seja, a soberania popular? De repente,
de repente, isso não seria uma ofensa à soberania popular? Né? Ao passo que a soberania popular é quando o voto ele é um direito e não um referendo ao que o Estado promove. Né? Então, pensando dessa maneira, o voto não seria um direito. Né? Pensa comigo. Né? Também não vou dizer, não estou afirmando isso. Mas ele sendo obrigatório, o meu voto ele é um instrumento de construção, o referendo da estrutura popular, da estrutura estatal, ou ele é um direito fundamental? Né? Então, se assemelha mais a uma soberania estatal e a tua obrigação de participar, de construir, não só de participar ou construir, mas de construir aquilo que te puseram, né, para votar. Ao passo que o voto ele é um direito na medida em que você contribui com a sociedade para a construção de uma estrutura democrática. A depender de como ele é feito, a gente pode considerar com algum ensaio de soberania estatal o voto assim obrigatório, e não soberania popular. Não sei se eu respondi a pergunta. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Fabiano? Obrigado, Fabiano, pela intervenção. Obrigado, professora. Ana Rita. Boa noite. Boa noite. Professor. Boa Boa noite. noite, doutor Rogério. Boa noite, tudo bem? Então, a minha pergunta em questão é o seguinte, estamos aí, né, em ano de eleição, eu ouvi muito murmurinho de que poderia ocorrer um golpe agora, né, que o atual presidente não aceitasse, né, perder a eleição, ele poderia não passar o cargo para o novo presidente? Isso poderia ocorrer de alguma forma? Veja, Ana Rita, você percebeu uma preocupação de outras nações com o resultado da nossa eleição ou do nosso processo legislativo nesse sentido? A gente não viu, por exemplo, os Estados Unidos falando assim, olha, sugerimos que o resultado das eleições sejam respeitados, né? A gente não viu organizações internacionais sugerindo que o resultado das eleições sejam respeitadas e tudo mais. E aí a gente vê manifestações nesse sentido. Claro que a gente tem que ligar o resultado de uma eleição a aspectos democráticos. Ah, professor, mas também nós temos que pensar que se houver fraude, isso precisa ser corrigido. Nós temos mecanismos legais para correção. Né? Nós temos mecanismos legais, nós temos mecanismos institucionais, nós temos mecanismos constitucionais para isso. Ah, me fala um, professor, a gente não vivenciou impeachment? O povo não tem a possibilidade de rever o que fez? Tem. Então, assim, uma forma mais democrática e constitucional de rever resultado de eleição seria essa. Por isso a preocupação dos outros países quando nós somos signatários de atos normativos internacionais. E esses atos têm que ser cumpridos. Né? Então, professor, é que quando ele foi no Jornal Nacional, o William perguntou para ele se ele respeitaria, né, a decisão do povo. Ele respondeu que se fosse uma causa justa, ele aceitaria, ou seja, ele deu a entender que se no ver dele ele não achasse justo, ele não aceitaria, entendeu? Por isso, acho que foi a questão que levantou mais essa hipótese. A sua pergunta ela é excelente quando a gente, inclusive, falou sobre as instituições públicas, lembra? Como um traço característico. Sim. Uma coisa é eu não concordar, outra coisa é a gente permanecer com as instituições públicas preservadas para controle disso tudo, né? Perfeito, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela pergunta. Valmira, por favor. Obrigado, Ana, pela intervenção. Valmira. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite. Doutor, o senhor falou, né, aí, no 6º mês. O que o senhor me diz, né, já que eles usaram a interrupção de uma gravidez no 6º mês, como que ficaria, então, os direitos do nascituro? Né? Como que ficaria esses direitos? Porque a gente vê que até então estão sendo violados alguns direitos do nascituro. E eles falam muito sobre
a questão que o aborto hoje seria uma questão de saúde pública. Mas como uma questão de saúde pública, não teria talvez que consultar mais a população, porque eles vão só criando as leis, e dando, justificando esses atos, mas será que isso é realmente a vontade da maioria das pessoas? Muito obrigado, Valmira, pela pergunta, excelente pergunta. Olha, vamos pensar da seguinte maneira: o que essas decisões judiciais elas fazem, notadamente a do STF? Essas decisões judiciais, elas analisam o conflito entre direitos fundamentais. Você mesmo colocou o direito do nascituro. Esses direitos... no caso concreto, discussão de direito fundamental do nascituro. No caso, por exemplo, do feto com até 3 meses de gestação, o que o voto disse? O voto disse o seguinte: não há discussão de direito fundamental do feto com até 3 meses de gestação. Por quê? Porque ainda não considero pessoa, não tem o sistema nervoso, e usou critérios médicos para isso. Não há o sistema nervoso central formado e tudo mais, e aí parou de se falar em conflito entre direitos. Será que no caso do feto com até 6 meses de gestação, não dá mais para falar feto, né? Será que o Supremo Tribunal Federal, ou a decisão de onde veio, ela fez a mesma coisa? Se fez a mesma coisa, pense comigo, não é só em guerra, não é só atirando, não é só agredindo, não é só matando na rua quando não tem segurança que a gente viola direitos humanos. Decisões judiciais podem violar ou não, atos normativos que não preservam a igualdade também, e a falta de políticas públicas também violam direitos humanos. Então, quando eu classifico uma pessoa com até 6 meses, ainda que com 6 meses de gestação, eu já vi criança nascer com 4 meses e 5 meses. Mas aí, cada um com seu critério. Eu não vou entrar no mérito, mas o que a decisão judicial fez? Será que a decisão, e é importante a gente dar uma olhada nela, será que ela considerou conflito de direitos fundamentais? Será que ela considerou que era um nascituro? Essa pergunta que a gente tem que fazer. E aí reconheceu dignidade? Como tratou o ser humano com 6 meses de gestação? Reconheceu dignidade humana, titularidade de direitos fundamentais ou não? Fica nesse sentido. Não sei se eu fui claro. Seu microfone está fechado. Tá, muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Valmira, pela intervenção. Obrigado, professor. Gustavo, fazer só um adendo aqui, professor. Eu costumo brincar, né, com os meus alunos que eles têm a legítima possibilidade de fazer perguntas, mas, ou digamos assim, vontade, né? Vontade é o que foi descrito anteriormente sobre o Fabiano, né? Da gente poder votar ou não. E aqui eu estou apertando algumas pessoas que estão em casa, só assistindo, sem fazer pergunta. Uma delas é o meu estagiário, o Dr. Gustavo. Vamos lá. Aqui devemos a honra. Um duplo fator de pressão, né, Gustavo? Você veja aí. Enorme. Boa noite, professor. Boa noite, doutor Rogério. Boa noite. A minha pergunta aí é um pouco próxima do que o Fabiano falou, que era sobre o direito ao voto, que, na verdade, ele não é um direito, é um dever, né? Mas, na nossa democracia, existem outros pontos fortes, que é, por exemplo, a liberdade de expressão, que vai ser tema da nossa palestra de amanhã, inclusive. Mas, juntando a liberdade de expressão e o direito ao voto, relacionado basicamente à democracia, que são 2 pontos fortes no sistema democrático. A nossa liberdade de expressão hoje, ela, entendo eu, que está cada vez mais suprimida e a gente tem cada vez mais dificuldade de poder se posicionar, de ter de fato a liberdade de expressão e a possibilidade de exercer o direito ao voto e ele ser um dever, como o Fabrício mesmo comentou. Caso a gente não vote, a gente tem uma série de restrições, né?
Mas eu concordo com a resposta do senhor à pergunta dele também. Então, dentro desse tema, o que o senhor veria como os principais problemas, se é que eles existem, do sistema democrático? Existe algum problema ou alguma dificuldade de se exercer a democracia, principalmente nesses dois fatores? Muito obrigado, Gustavo, pelos seus apontamentos, pela sua pergunta. No meu entendimento, no meu modo de entender, aqueles traços democráticos a gente começa a perceber, e uma vez eu fui apresentar um trabalho fora também, e eu disse assim, olha, lá no Brasil nós não temos democracia. Então, esse era o trabalho, né? O trabalho sobre a semidemocracia, isso foi, acho que há uns 6 ou 7 anos atrás, e lá nós tínhamos professores daqui também, do Brasil, apresentando trabalhos também, foi no Uruguai, se eu não me engano, e eu disse, olha, precisava começar, porque essa era a ideia do artigo. Então, aqui na sala de aula a gente não impõe posicionamentos, né? A gente traz pontos para pensar. Mas lá, quando eu fui apresentar o artigo, a gente tinha que trazer a proposta do texto. Eu comecei falando o seguinte, olha, está constatado, né, pela violação dos traços democráticos, que lá no Brasil a gente não tem democracia. Isso não é por culpa de governante A, de governante B ou C, não é isso. É a forma como nós fomos levados pelo poder ideológico do Estado, ou seja, como ele exerce o poder ideológico. Quando você vai estudar lá na escola, lá atrás, né, no tempo do professor Regis era colegial, essas coisas assim, né, no meu já não, já peguei o ensino fundamental e básico. Lá atrás, o teu currículo escolar era você que definia? Não. Eram seus professores que definiam? Não. Era o Estado. E está aí o exercício do poder ideológico. Então, o Estado é que vai dizer como você vai aprender, o Estado que vai dizer qual é a educação que você terá. E aí eu disse o seguinte, então, eu não posso considerar que lá nós vivemos uma democracia se nós não temos o exercício da liberdade de expressão efetivo. Né? Então, isso é criado por uma cultura jurídica nossa. Então, entra governante, sai governante, outros virão, e, de repente, se nós não nos atentarmos para isso, nós somos operadores do direito. Né? Ah, professor, mas eu não faço lei, eu estou na sala de aula, eu estou escrevendo artigo, estou escrevendo TCC, mas a gente já viu alguns casos de produção científica serem levadas ao Congresso, e o Congresso pensar sobre o assunto. Então, nós podemos contribuir para isso falando de teorias para reinterpretar o que está escrito. Dizer, olha, democracia não é isso aí, viu? A liberdade de expressão está sendo violada em vários aspectos. Então, eu disse lá o seguinte, posso dizer que nós não vivemos uma democracia, eu disse lá naquela época, acho que há uns 6, 7 anos atrás. E aí um professor falou, mas professor, como assim? Nós temos o parágrafo único do artigo 1º, e aí entra tudo isso que a gente já conversou aqui. Nós temos, imagine um ônibus, a Constituição Federal como um ônibus. Eu, quando eu vou dar esse exemplo na sala de aula, eu desenho o ônibus que é para estragar a minha aula. Eu não consigo desenhar direito, mas imagine um ônibus cheio de direitos, né, que é a tua Constituição. Qual que é o ponto de partida dos direitos fundamentais? Hoje é a nossa Constituição. Qual que é o ponto de chegada? É o cidadão. Esse ônibus chega até o ponto? Muitas vezes não. Por que ele não chega até o ponto? Ora, porque nós não entendemos que esses direitos são subjetivos, nós podemos reivindicar, nós podemos exigir, eles são exigíveis, nós podemos ir ao judiciário e pleitear. Ora, porque essa estrada por onde passa o ônibus, entenda isso como políticas públicas, criação de políticas públicas, de leis necessárias, não são consertados ou não são construídos. Então, essa é a nossa cultura. Nós nos adaptamos a isso e nós achamos normal ter que recorrer ao judiciário para isso. Então, virou uma cultura da judicialização e tudo mais. Então, nós temos arraigado que a liberdade de expressão, por exemplo, que dela decorre a liberdade religiosa, liberdade de opinião, liberdade de expressão, no sentido estrito, não é efetivada por esses aspectos. Então, assim, o ônibus não chega. Nós não temos eficácia social, nós não temos efetividade. Dá para dizer que a gente vive uma democracia plena? Não. Né? Então, a princípio, seria isso. Não sei se eu consegui responder, Gustavo. Conseguiu sim, doutor. Obrigado. Obrigado pela resposta. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo. Érica?
Boa noite, doutor Rogério. Boa Oi. noite, professor. Boa noite. De certa forma, o senhor já até respondeu a minha questão, porque, assim, me incomoda muito a cultura de rótulos que a gente vive hoje em dia, né? Inclusive, acabei de ler uma frase, que rótulo é para produtos e não para pessoas. Mas tem aí a questão, é LGBT, QI+, é preto, é negro, é bullying. Então, na verdade, são duas questões em uma. Como que essa cultura de rótulos o senhor a vê pelo olhar da Constituição? E como viver uma democracia plena se, né, aspectos sociais e mesmo essa diversidade vem progressivamente sendo rotulada e judicializada? Perfeitamente. Essa segunda, o senhor um pouquinho que respondeu nessa questão do Gustavo, mas pode complementar. Fique à vontade, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação e a oportunidade de conversar sobre o assunto. Érica, veja, vamos falar de rótulo num outro aspecto, por exemplo, as eleições estão aí e não é proibido falar de eleições. Nós estamos falando sobre isso, né, sobre o voto desde o início. Agora, veja, as polarizações não seriam formas também de violar o que a gente chama de democracia? Por exemplo, o que é ideologia de esquerda e o que é ideologia de direita? No nosso pensamento. Quando vem no nosso pensamento isso, a gente pensa em 2 ou 3 partidos políticos. Para falar de esquerda e para falar de direita. Esquerda e direita, conforme, vamos falar cientificamente, conforme a obra de Norberto Bobbio, direita e esquerda, onde ele fala de esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, enfim. O que seria isso? Seria bandeira partidária? Seria partido A, partido B? São rótulos. E aí você, por exemplo, vem, Érico, e fala assim, olha, eu tenho um pensamento de esquerda. Eu posso te rotular por conta disso? Se eu não souber o que é direita e o que é esquerda, gera o rótulo. E aí eu não tenho democracia nisso. Esquerda e direita é o que você mesmo falou sobre direitos sociais e tudo mais. É a forma de se relacionar, do Estado se relacionar com o indivíduo, notadamente na efetivação de direitos sociais. Para uma corrente ideológica, o Estado deve, né, proporcionar no Estado social de direito todos esses direitos sociais. Para um outro pensamento, o Estado não pode interferir na vida das pessoas. Isso é direita e esquerda, basicamente, que a gente fala. Mas não. O que a gente prefere em sociedade? Ficar rotulando. Ah, fulano é esquerda, fulano é esquerdista, fulano pensa como direita. Isso não é intrínseco do ser humano na sociedade brasileira? É. A gente acaba rotulando, porque você pensa diferente de mim, por exemplo, eu vou rotular, falar, ela está errada, porque ela... Não, são formas de efetivar programas sociais e direitos lá do artigo 6º. O pensamento dito de esquerda pensa de um jeito, e de direita de outro, de centro de outra maneira, centro-esquerda pende para um lado, centro-esquerda e direita pende para o outro, e Bobbio fala o seguinte, são rótulos de uma sociedade que não preserva a democracia. Nós vivemos o rótulo, percebeu? Como a gente vive uma democracia culturalmente falando viciada. Então, qual é o nosso papel no operando direito? Construir, né? Construir novas normas. Nós construímos normas? Sim. Quem opera o direito, sim, porque norma não é a mesma coisa que regra. Quem constrói regra é o legislativo. Nós construímos interpretação que está escrito. Então, acho que acredito que seja o nosso papel. Retirar esses rótulos, né? E quando esses rótulos se dedicam a aspectos pessoais, de dignidade, quando a gente começa a rotular ser humano, então pior ainda, penso eu. Não sei se eu consegui responder a contento. Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. Meu amigo, falar para você, viu? E isso que eu chamo de saber responder a todas as perguntas. Rogério, não tem como passar um pouco desse conhecimento, não, cara? Estou precisando, sério. Você está falando aí, mas a sua barba está entregando mais do que a minha, viu? A minha ainda não tem tanto cabelo branco, não. A minha ainda está... Reflexo da luz da camisa branca, parece... Dileto amigo, foi uma honra muito grande, né, ter você nessa noite. Como disse, é o Pegoraro, né? Espero
que essa seja a primeira visita de muitas, né? Que nós possamos, né, ainda fazer muitos encontros como esse, são muito importantes para os nossos alunos. Queria, mais uma vez, agradecer a sua gentileza, né, sabendo de todo o compromisso, de tudo que você tem na coordenação, mas ainda assim dispôs aí um pouco do seu tempo para a nossa turma. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor Regis, parabéns pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí, e sobretudo nesse aspecto, né, engajar o aluno para produção de conhecimento. Quando a gente faz o mestrado, quando a gente faz outro curso, e assim a gente vai tentando estudar cada vez mais, isso de nada tem valor se a gente não trabalha dentro da sala de aula. Né? Percebe que quando a gente trabalha na sala de aula, a gente se torna um profissional melhor, um acadêmico melhor. Então, são eles que fazem isso conosco, né? São os alunos que fazem com que a gente possa estudar para trocar essa ideia. Então, essa convivência com os alunos, ela é enriquecedora. Então, nós não seríamos nada sem os nossos alunos, como você mesmo sempre me diz. Né? Então, mais uma vez, obrigado a todos os presentes aqui. Professor, foi uma honra muito grande. Sempre que precisar, sempre que chamar, estou à disposição. Espero tê-lo conosco aqui também nos próximos eventos. Se precisar, é só chamar. Estaremos aí sempre que precisar. Tá bom, meu querido? Nós passamos por uma segunda fase agora, que é uma fase de sorteio de alguns livros. Mas o senhor pode, né? Eu sei que o dia é longo. Caso queira sair da sala, pode ficar à vontade, o seu descanso, que nós vamos passar para essa fase agora do sorteio. Tudo bem, professor? Tudo bem, depois me manda o endereço, por favor, que eu vou mandar alguns exemplares para sortear também da obra. Opa, então já vou colocar um aqui agora, tá bom? Já vou colocar um no sorteio. Depois só me passar. Muito obrigado, tá bom. Professor, obrigado a todos, uma boa noite a todos. Obrigado, querido. Grande abraço. Até logo. Laís, você nos ouve? Sim, professor. Todos responderam a chamada eletrônica? Eu acredito que sim. Perfeito. Eu ainda não. Tinha que ser o Peça, né? Tinha que ser o Peça. Tá dormindo em casa uma hora dessa, não é possível. Amanhã eu vou fazer você escrever chamada 365 vezes no quadro negro lá no escritório, para ver se você não esquece. Eu estou assistindo do celular. Estou ocupado com o vídeo aqui, a aula, não consegui acessar, mas estou acessando agora. Tranquilo. Posso perder a oportunidade de zoar, né, Gustavo? Nunca, né? Feito. Pode sortear, Laís. Tairine, você nos ouve? Oi, Regis, boa noite, escuto sim. Perfeito, parabéns. Você ganhou uma das nossas obras. Vou presentear você com a obra do professor Rogério, tá bom? Muito obrigada, Regis. Eu que agradeço. Próximo, Laís, 26. Tainara? Sim, professor, estou ouvindo. Meus parabéns, você ganhou mais uma das nossas obras, completando então as 2 obras da noite, viu? Depois você pode pegar com a Laís lá no Unopar. Tá bom, obrigada. Tudo bem? Pessoal, eu tinha mais alguns recados paroquiais aqui para vocês, mas hoje meu filho tomou, né, as primeiras vacinas dele e eu preciso, né, em razão de uma urgência doméstica aqui, sair. Mas não se esqueçam, pessoal, de olhar os recados. Nós, enquanto operadores do direito, trabalhamos com prazos e informações. Existem muitas perguntas aí, professor, tem que entregar de todas as palestras? Sim, todas. Está escrito, pessoal, mensagem do dia 14 de setembro. A outra pergunta, não vou me recordar agora, porque, como eu disse a vocês, eu tenho que resolver essas questões aqui internas. Mas não esqueçam, olhem de novo, mensagem do dia 14 de setembro, tá bom? Pessoal, obrigado, ótima noite a todos e nos vemos amanhã. Professor, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite.
Boa noite, professor. Melhoras para o bebê.